Fala, empresários, tudo bom? A gente está de volta para mais um episódio do Roda Digital com Bruno Capanema. Esse é o episódio 2, gravado no mesmo dia do episódio 1. Pois é, sabe que eu não minto, eu não escondo nada. Eu não sou esse tipo de pessoa que faz as coisas com joguinho. Eu aproveitei um dia para gravar 2. Então, inclusive, você vai ver algumas pessoas aqui. Eu pedi para eles trocarem de lugar. Mas vai ser muito legal. Eu estou aqui para poder responder as perguntas todas deles, o máximo que eu puder. O Roda Digital é para isso. Ele é um ambiente menor, mais aconchegante, mais intimista, onde eu estou aqui respondendo tudo que eu puder responder e puder ajudar as pessoas. É gravado, você não está assistindo ao vivo, e significa que se você tem alguma pergunta, coloca aí, minha equipe passa para mim, eu posso ou gravar um vídeo, ou num próximo episódio, eu posso falar sobre a sua pergunta também, porque afinal de contas estou aqui para ajudar todo mundo, não só quem está aqui, tá bem? Então vamos lá. Quem que vai fazer agora? Bruno, boa noite. Meu nome é Pedro, estou aqui com a minha equipe também, eu sou o expert. E eu tenho uma dúvida em relação ao CPL. Queria saber qual é a sua experiência. A gente está indo para o 11º lançamento. CPL ao vivo ou gravado? A gente, a partir do 4º lançamento, até agora a gente está fazendo ao vivo. E de lá para cá a gente teve alguns problemas, né? Ao vivo sabe como é que é. E, bom, deu bastante medo. Inclusive no último agora acabou a luz num dia, voltou tipo 1 hora antes. E, bom, eu queria saber qual é a tua experiência, porque a gente está investindo, bom, não é tão alto ainda, mas na faixa de 100, 110 mil por lançamento. Agora você imagina lá quando você fez o primeiro, 100, 110 mil, cara, não é tão alto, 100, 110 mil, é dinheiro pra caramba, diga-se de passagem, né? Mas olha só, como é que é o seu nome mesmo? Pedro. Qual que é o nicho, Pedro? Arte sacra. Nossa, que massa, é diferente isso. Cara, vamos lá, deixa eu falar umas coisas sobre isso. Eu desconfio, não tenho certeza, que Tati e eu fomos os primeiros a fazer lançamento ao vivo, tá? Há muito tempo atrás. Inclusive era muito engraçado porque a gente imaginou assim, vamos simular alguma coisa que o nosso avatar, que o nosso público está acostumado. É aqui que a gente pensou na Maria Braga. Então a gente foi lá e fez um programa que era igualzinho da Ana Maria Braga. Inclusive a gente tinha até o nosso Louro José, que era uma águia de pelúcia chamada Cristalino. Um dos episódios, inclusive, eu fui o Cristalino até. Um colega nosso fez vários episódios, e nesse episódio ele não pôde fazer, fui eu que fiz, então o Cristalino tinha voz diferente, inclusive, né? E alguém foi e falou, eu quero levar esse Cristalino pra casa, Tati ficou putaça, inclusive, foi no dia que era eu, nos outros dias ela não tava nem aí, né? E a gente criou vários blocos, né? Agora entra as águias de Recife, agora chamava as pessoas, era muito legal, sabe? A gente fez com muito carinho aquilo. O que aconteceu? A energia caiu, a internet caiu umas 15 vezes, a Tati tinha que aparecer com a plaquinha falando assim, carrega de novo. Era horrível, uma das experiências piores que a gente já teve, tanto que a gente passou madrugada dentro, regravando, para poder mandar de novo para as pessoas, e todos os outros episódios a gente gravou como ao vivo e subiu na estreia. Foi uma experiência horrível, a gente nunca mais fez ao vivo. Dito isso, eu preciso dizer uma coisa, ao vivo é melhor. Dá mais dinheiro, ele converte mais, as pessoas se conectam mais, é muito melhor fazer ao vivo. Por que eu não faço ao vivo? Porque eu consigo ganhar dinheiro fazendo o gravado. Só por isso, porque eu não quero mais fazer o ao vivo. Verdade é essa, tá? É muito complicado. E assim, se você puder fazer ao vivo, é ótimo. Mas aí existe uma outra questão que é importante. Assim, normalmente, não é sempre, mas normalmente o expert precisa ter vida. E aí, se você for fazer tudo ao vivo, você não vai ter vida também, cara. E você vai passar sempre esse perrengue. Então, alterna pelo menos, sabe? Faz um ao vivo, 2 gravados, e tá tudo bem. Aí você vai conseguir, a sua equipe, você vai diminuir o estresse da tua equipe, inclusive. Talvez converta um pouco menos naquele momento ali, ou até vocês descubram como converter mais naquela coisa, sabe? Eu não faço ao vivo mais. Aí, quando eu fiz o lançamento do Empresários Digitais, aí eu fiz ao vivo.
Mas eu fiz ao vivo porque eu estava me divertindo. Porque, olha só, o Empresários Digitais eu faço para me divertir. Eu faço porque eu gosto. Porque a nossa empresa ela já dá dinheiro com outras coisas. É só porque eu gosto de ajudar as pessoas. E eu queria fazer um negócio diferente. Então eu fui lá e aluguei um negócio, um estúdio que tinha 3D, né? Os caras me botavam num andar, depois botavam no outro. Eu fazia assim, suba, não sei o que, aí subia os negócios, a animação. Não estava vendo nada, né? Obviamente, né? Estava só no fundo verde. Mas eu estava me divertindo com aquilo, sabe? E eu estava no estúdio caro pra caramba, que eu não pago de novo, que tinha gerador, tinha redundância de internet, tinha um monte de coisa e tal, sabe? Então, só por isso que eu topei. E quando você faz gravado, tem alguma parte ao vivo, por exemplo, no dia posterior, algum tira dúvidas? A gente faz assim, ó, nossos CPLs, eles são do estilo bem classicão, assim, lá de quando o Jeff Walker criou Fórmula, tá? Que é quinta, segunda, quinta, segunda. Que era assim, lá atrás era assim. Qual é o bom e o ruim disso daí? O bom é que a pessoa tem mais tempo para poder assistir, porque leva mais de uma semana. Porque as pessoas falam, o CPL do estilo clássico, do segunda, quarta e sexta. Não, não é clássico. Isso aí foi o dia que o Mairo Vergara começou a fazer assim, semana do inglês, todo mundo fazia. Então, assim, tem mais tempo para poder assistir, mas também tem mais tempo para a pessoa desengajar, né? Então, o que a gente fez foi que a gente colocou 2 aulas ao vivo nos domingos. Então, você tem o CPL1 na quinta, antes do CPL2 tem uma aula ao vivo, naquele domingo ali. E tem, como vai abrir o carrinho na segunda, tem uma outra aula ao vivo, que é aquela aula de pré-abertura e tal, no domingo também. Hoje, aquela primeira do domingo já está gravada. Então a gente só entra mesmo na aula antes de abrir o carrinho, até porque são 3 idiomas, né? Os coaches fazem. Eu ia entrar nisso daí, mas é porque aí é um outro passo. O que acontece? Hoje a gente tem, as pessoas foram treinadas pela Tati no método, né? Que são os nossos educadores visuais. Então eles fazem aula. Então a gente tem várias aulas ali ao vivo antes de começar os CPLs, e inclusive enquanto está rolando os CPLs, mas é a aula no Tati. São os educadores visuais que estão fazendo. E para se reinventar no CPL, como se reinventar assim? Porque você disse que usa o mesmo método mais ou menos há muito tempo já, mas como trazer algo novo, diferente do lançamento anterior? Não traz. É o seguinte, ó, a gente reinventa outras coisas. Então, por exemplo, se eu quiser usar o CPL segunda, quarta e sexta, eu uso. Porque a Tati não fala assim, então te vejo na próxima aula, na quinta-feira. Ela fala, então te vejo na próxima aula. Né? Então, tudo isso é assim. Pra você ter uma ideia, eu estava fazendo ao vivo do Empresários Digitais, estava em plena pandemia, e eu queria dar um exemplo da pandemia, e eu falei assim, porque quando o mundo entrou em pandemia, porque entrou em pandemia, já pode ter saído ou não saiu. Então, para minha aula ao vivo ali, servia quando o mundo entrou em pandemia. Para eu usar 2 anos depois, quando o mundo entrou em pandemia, dá na mesma. Então a gente tem esse cuidado. Eu e a Tati sempre tem esse cuidado. Então, o que pode fazer, por exemplo? Olha, cara, isso daí, eu acho que é o cúmulo até da nossa preguiça, eu acho. A gente é preguiçoso também. Tem um momento que a Tati fala assim, tem uma aula gratuita aqui embaixo. E aí a gente começou a usar a comunidade do Facebook. Então, tem uma aula gratuita aqui embaixo. Você acha que ela regravou? Não. Aqui embaixo tem um botão assim, clique aqui embaixo, clique aqui para assistir a aula gratuita. E aí, clique e entra na comunidade do Facebook. Clique para entrar no Facebook e assistir baixar a aula gratuita. Então, o que a gente vai fazendo são essas coisas. Tem um PDF a mais, tem aulas antes, tem aula durante, mas a gente não vai regravar os CPLs, cara. São 3, bicho. Inglês, espanhol, português, não vai. Última pergunta agora. Em relação ao nome do evento... Muda toda vez. Muda, porque a gente está fazendo o mesmo desde... Se cadastra aqui no evento aqui abaixo, tal, aí aparece assim, semana, sabe? Maratona de melhora natural da visão. Mesmo CPL. Aí depois vem outro lá e fala, intensivão de melhora da visão. Mesmo CPL. É igualzinho, cara, só muda o nome do evento. E ainda tem, a gente chega no cúmulo, você estava falando de criativo, a gente tem um criativo que ele dá muito bom, então a gente não parou de usar ele até hoje, está lá fazendo o anúncio. Quando a Tati gravou, a gente tinha 40 mil alunos. Hoje a gente tem mais de 100 mil. Então ela fala assim, porque eu já tenho mais de 40 mil alunos no mundo, tal, não sei o que. Quando ela fala, tenho mais, aí dá uma picotada assim no áudio, assim, 1.000 alunos, aí aparece embaixo assim, 100 mil. É o mesmo vídeo e não vai mudar não, é esse mesmo. Tá certo, obrigado.
Boa noite. Estou nos lançamentos junto com ele em todos os negócios, né? E aí a minha dúvida é internacionalizar. A gente acho que esse ano a gente vai conseguir faturar, está começando, a gente vai conseguir faturar uns 2 milhões, para saber se já está na hora, se está muito cedo, se está muito tarde. Passou. E o que precisa para o expert? O que ele precisa ter? Ele precisa ser fluente? Ele precisa saber falar? Ou dá para traduzir? Dá para dublar? Você sabe falar espanhol? Tá tudo bem. Não há problema. Quando a gente... o que você precisa fazer? As pessoas perguntam para mim, quanto eu preciso faturar para poder lançar fora? Essa sua pergunta é clássica, assim, escuto uma vez por mês. Você precisa ter validado a oferta. Você não precisa ter um faturamento certo. E não precisava nem ter validado a oferta. A verdade é essa, né? Se quisesse lançar primeiro lá, dava para lançar. Mas, já tem um monte de coisa nova. Você está fazendo outro idioma, outros países e tal. Aí não dá certo por causa da oferta. Você vai achar que as outras coisas que não deram. Então, vocês estão na turma 11, né? Que você falou. Cara, já podia ter. E aí, qual que é o jeito mais fácil? Assim, tem uma categorização assim, do que eles preferem, tá? O pior é legendado. Então, eu já testei, já botei para rodar os montes, tá? O pior é legendado. Depois, o melhorzinho, dublado. E o melhor de todos é o seu expert falando portunhol. Tá? É verdade. E aí tem umas sacadas, assim. Qual que é? Por exemplo, a Tati aparece e tem uma hora que ela fala assim, olha, você já percebeu que eu não sou brasileira, eu tenho sotaque e tal, não falo espanhol tão bem assim, mas a minha missão supera a barreira da língua. Eu estou aqui para poder levar a minha mensagem para o mundo inteiro. Então, eu peço que eu vou fazer um esforço daqui para falar o seu idioma e eu peço que você faça um esforço daí para poder compreender. Então, você já mostrou que o elefante está ali na sala, entendeu? E aí tem uma sacadinha que é o seguinte, a gente botou num teleprompter gigante, assim, eu botei numa TV imensa para poder a Tati não ter nem dificuldade de ler em espanhol. E aí, depois que gravou tudo, a gente gravou um CPL por dia, eu acelerei 1.2 o vídeo. Aí aparece a Tati falando, olá, como estás? Aqui é Tatiana, tudo bem? E aí você pensa, nossa, como ela é fluente e tal. Ninguém na nossa equipe falava espanhol. A gente usava Google Tradutor para poder atender as comunidades. O lance é fazer. E depois vai melhorando. Isso é uma coisa que a gente faz para a vida. A gente começa, depois a gente vai melhorando. Tudo bom, Bruno? Meu nome é Neto. Meu querido, eu sempre trabalhei eu sou videomaker e editor, assim, desde sempre. Mas, diferente do pessoal aqui, eu sempre trabalhei com um produto gratuito, que no caso são os músicos. Então, você... Gratuito e duro, né? Muito duro. Porque qualquer coisa... Então, a dúvida é a seguinte, eu já trabalhei, inclusive, eu fiz um lançamento de um artista que ele já tinha muitos seguidores, só que ele nunca tinha lançado música. A gente fez um puta clipe, lançamos, bateu 1 milhão assim, coisa de 10 dias. A gente lançou outro clipe, bateu 1 milhão, a gente lançou outro, bateu 1 milhão, a gente lançou outro, bateu 1 milhão. Resolvi vender ele para um pessoal de São Paulo. O primeiro clipe, a primeira arte que eles produziram pro menino, foi de 1 milhão para 50 mil. Eles conseguiram literalmente, por mudar a persona do artista... Isso é faturamento ou visualização? Não, visualização. Tá. De milhões de visualizações para 50, 20 mil. Assim, dentro de um produto digital, quais são os indícios que vocês têm que um produto que era muito bom, por algum motivo, de alguma estratégia que vocês inventaram de fazer, parou de dar certo? E se começou a dar errado, qual que é a estratégia assim, para voltar? Se vocês param de vender aquele produto porque começou a dar errado, ou vocês voltam para a estratégia anterior? Se ele nunca deu certo... Vamos categorizar. O produto nunca deu certo, então ele é ruim. Né? Agora, se ele já deu certo um dia e de repente ele começou a dar errado, é a gente que começou a errar. Eu me lembro uma vez, a gente tem um mastermind aqui em Brasília, que é um mastermind, faz até tempo que a gente não se encontra, que é um mastermind que não tem dono, assim, né? Que tem a gente, tem o Rui Ladeira, tem uma galera muito boa. E uma vez tinha um colega nosso que ele estava com um produto que eles faturavam 1 milhão por mês, um produto de finanças. E eles deram um banho de loja no cara. O cara era muito tosco. O cara que era o expert, tosco mesmo. Ele era muito tosco, tá? E falava errado, usava uns cabelos engrenhados. O cara, se olhar, falava, não é possível que esse cara vende 1 milhão por mês, né? E aí eles deram um banho de loja, botaram a roupa bonita do cara, arrumaram o cabelo do cara, fizeram um monte de coisa e começou a vender mal.
E eu me lembro que eles levaram pro Mastermind e começaram a falar, a gente não sabe o que tá acontecendo e tal, não sei o quê. Aí a gente foi olhar os CPLs e falou, pô, aconteceu que vocês mudaram o cara é outro, né? Então, o que acontece comigo e com a Tati é que a gente tem uma coisa assim, de back to basics. Então, por exemplo, o inglês começou a ir ruim. Não tava bom, a gente achou que ia escalar o inglês e de repente ele começou a ir pior. Tava dando menos ROI, tava não sei o quê. Eu falei, cara, vamos olhar tudo o que a gente faz de básico para poder ver se tem alguma coisa dando errado. A primeira coisa que eu descobri é que fazia mais de um ano que não tinha distribuição de conteúdo. Então, assim, a gente esgotou o conteúdo, a gente esgotou o público. Não tinha mais público, sabe, para poder vender o inglês. Então, eu sempre dou uma olhada no que é o basicão do que a gente está acostumado a fazer. Aí eu tento corrigir todos os básicos. Aí se não deu certo, aí eu tento inovar alguma coisa. Tento consertar, mas aí você não pode consertar 4, 5 coisas ao mesmo tempo, senão você não sabe qual que deu certo. Você tem que ir implementando algumas coisas e vendo o que deu certo com relação àquilo. Mas primeiro eu olho o básico. Se já deu certo um dia, bicho... Um exemplo muito bom. Às vezes nem sempre o visualmente melhor é o que vai impactar mais, né? É porque não conecta, né? O cara vendia 1 milhão por mês porque ele conectava com o cara que queria, era investimento. É o cara que achava que ele nunca ia conseguir investir, porque ele também era um cara tosco, mais simples, não sei o quê, e pensava, pô, o cara consegue... Ele tá lá ensinando, eu também, ó, esse é dos meus, sabe? Uma coisa assim. Ó, basta você... Sempre tem uma persona diferente, cara. A gente tá agora no meio de eleições, assim. Você vai olhar, por exemplo, a persona do Lula é uma persona meio de... é um paizão que fez com que muita coisa desse certo, cuidava das pessoas mais pobres e tal, e ele trabalha a memória dos bons tempos de quando ele estava no governo. A persona do Bolsonaro é um cara que ele é gente como a gente, ele é mais toscão, come pão com manteiga, sei lá do que, deixa cair o farelo não sei aonde e tal. Todos os dois são personas criadas. Eles não são assim no dia a dia. Tá? Então, não estou dizendo que eles são personagens, não é isso. É que eles enfatizaram o lado deles que conecta com o público deles. Sabe? E a gente tem que tentar entender isso com os nossos experts também. Qual é você quer ver uma coisa, por exemplo? Eu estou falando com vocês todos são de marketing digital. Eu tenho uma persona, Bruno, sou muito diferente de alguns amigos meus. Eu sou muito amigo do Ladeira, do Aguiari, essa galera toda, tá todo mundo no começo, assim. Mas eu jamais conseguiria ficar fazendo vídeo achando graça porque eu não pentei o cabelo, ou ficar fazendo piada, ou sei lá do que e tal, que é a persona do Ladeira. Ou fui sequestrado no meio do meu CPL, igual aconteceu com a Aguiari. Eu não ia conseguir fazer, sabe? Então, na verdade, a gente tem que entender o que cada um tem também, sabe? Boa noite, sou a Joyce. Tenho uma agência, né, que chama Insight. E o nosso grande desafio no momento, Bruno, tem sido achar o bom expert, né? A gente já tem um expert, já tem um projeto que roda bem, mas a gente queria um outro projeto, com um expert novo, né? Assim, a gente já fez alguns lançamentos testes com alguns, não tinham as qualidades que a gente procurava, os produtos também não tinham muita atração, então a gente ainda não achou uma parceria legal assim para a gente tocar a agência, né? Aí eu queria te perguntar o seguinte: quando a gente aborda um expert muito bom, que já tem um reconhecimento, aquele cara que já tem um super YouTube, assim, ou ele não responde, ou ele chora as pitangas, fala que já um monte de gente me procura, muito assediado, né? Ou já teve experiência ruim com outras agências, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas veio o pessoal, eu gravei o curso, eles me abandonaram, não venderam nada, né? Que é uma agência ruim, né? Que não fez um projeto legal pro cara, né? E aí que eu ia te perguntar o seguinte: vale a pena a gente tentar prospectar um expert diretamente lá fora? Faz sentido isso? Num nicho novo? Por essa questão do assédio. O pessoal fala, um monte de gente está me procurando, eu não sei o que fazer. Eu vou falar um pouco sobre as duas coisas, assim. A gente tem um produto que a gente começou a rodar faz poucos meses, né? E é na área de saúde também. E eu saí caçando um
um expert. Eu nunca tinha feito isso, porque eu sempre tive, como eu estou no mercado há muito tempo, desde o início, eu tive a sorte, eu sou muito abençoado também, né? Minha mãe costuma dizer que Deus não é meu pai, é meu avô. Então as coisas só acontecem comigo. Então, eu sempre passei pelo processo do expert me procurar. E aí eu fui procurar um expert para poder botar no nosso ecossistema, assim, né? E antes de, inclusive, eu desconfio que ia ser bom pro cara, porque a gente é grande, né? E eu fui olhar umas pessoas médias, pequenas e tal, e eu comecei a olhar essas coisas. O cara é carismático, o produto é bom, uma série de coisas. Era difícil demais de achar, porque em alguma das coisas eu não gostava. Mas, pô, esse cara, o produto é bom, mas essa pessoa não convence, né? Então, eu sei o que você está passando, porque foi muito difícil para mim. E aí, por outro lado, quando eu fui para fora do país, me apareceram, sim, 3, 4 que queriam que eu lançasse. Eu me lembro, por exemplo, tinha uma moça, uma venezuelana, que era nicho de emagrecimento, assim, ela tinha mais de 1 milhão de pessoas no Instagram e tal. Porque realmente falta agência lá fora. Sabe? Eu tenho uma grande amiga, a Marcela, que ela tem uma agência no México. Aliás, eu acho que eu conheço as duas únicas agências do México, que é uma da Marcela, a outra é do Pavo. Eu não me lembro de outras. Pode ser que tenha mais 2 ou 3, sei lá. Mas falta mesmo, de verdade. Né? E eles têm uma admiração muito grande pelo marketing do Brasil. É impressionante, assim. Qualquer evento que eu vou lá fora, você fala que você é brasileiro e tal, os caras já ficam loucos, assim, porque eles sabem que a gente faz marketing bem feito. Então talvez valesse a pena. Agora, se eu não tivesse a oportunidade de ir lá fora, de fazer alguma coisa, acho que eu faria um lançamento pro expert que eu queria. Como assim? Grava um vídeo de venda. Você pega lá o conteúdo do cara e você faz uma análise pro cara. Ó, isso daqui eu quero lançar você. Mas eu tava olhando teu conteúdo. Isso aqui não é legal, isso é bom, isso aqui. Isso pode melhorar para tal lugar, isso pode não sei o que, tal. Quem sou eu para poder estar falando isso? E põe lá uns depoimentos de gente que vocês já lançaram e tal, faz um lançamento pro cara e manda pro cara. Se der certo, deu, não deu. Mas procurar lá fora vai ter muita gente, sim. Bruno, só complementando, né? Eu tenho um pouco de medo, assim, com relação a contrato, parte jurídica, né? Por exemplo, eu faço um contrato, tem uma pessoa que a gente está vendo justamente no México, né? Pensando nisso. Como que eu faço esse contrato? Eu faço com o advogado daqui, um advogado de lá, coloco qualquer problema, vai ser no Brasil? Isso que eu tenho A verdade é que você pode fazer o contrato que for, que se o cara quiser te passar para trás, ele vai passar. Gente, contrato serve para ser quebrado, infelizmente. Então, assim, o lance é que você tem que achar uma pessoa boa. Eu sei que é difícil de saber, mas se o cara quiser te passar para trás, eu vou te falar como é que foi que acabou o Arquitetos de Sucesso. Eu não dava mais certo com a minha ex-sócia, a ponto de que a gente só se falava por meio do Granville. Tinha um grupo no Telegram, eu, ela e o Granville. A gente não falava mais um com o outro. Não dava mais certo. Então eu pensei assim, vou sair do negócio, porque os dois eram experts. A gente gravava vídeo os dois. Eu vou sair do negócio. E aí eu falei, então faz o seguinte, nós vamos combinar você comprar a minha parte. E eu vou sair. E era um produto que fazia 7 dígitos todo o lançamento, tá? Aí eu parei de gravar, tal, e pensei, ela vai comprar a minha parte. E eu pensei até quanto que ela ia me pagar. E eu pensei, ela não vai ter dinheiro para me pagar de uma vez só. Se ela me pagar em 1 ano e meio, 2, tá tudo bem, não tem problema. Aí minha mãe falava assim, ela não vai te pagar. Aí a Tati falou, ela não vai te pagar. Aí uma terceira pessoa falou, ela não vai te pagar. Aí o que aconteceu? Quando chegou o dia da gente conversar, e eu já não fazia vídeo há não sei quantos meses, que eu saí falei, você vai comprar minha parte. Quando chegou o dia de negociar, ela falou assim, eu dou 50 mil reais na sua parte. Num produto que fazia 7 dígitos assim, ó. Aí eu falei, eu dou 6 vezes mais na sua. Então eu compro a sua parte, eu dou 6 vezes mais na sua. Ah, eu não quero vender. Aí eu lembro que o Granville falou assim, então você não quer nada, né? O que você quer fazer e tal? Aí eu falei, então é o seguinte, a partir de amanhã eu volto a gravar conteúdo. Aí ela mudou todas as senhas para que eu não gravasse mais conteúdo. E eu mandei uma notificação extrajudicial dizendo que ela não podia usar nada mais com o meu nome, nada que tivesse minha imagem, nada, e mandei, a única coisa que eu tinha era a lista de e-mails, e eu mandei um e-mail para a lista, que o título do e-mail era Por que o Arquiteto de Sucesso acabou? Eu queria que ela ficasse com medo mesmo, que não passasse nem Wi-Fi. Mas eu fui assim, gentil. Eu falei que eu estava indo procurar outras coisas da vida e tal, não sei o que eu estava saindo, e que acabou. Eu acabei o produto a gente tinha contrato, tinha parceria, tinha não sei o que, não adiantou de nada. Nada.
eu fiquei com a mão na frente e outra atrás. Num produto que dava múltiplos 7 dias, 7 dias, 7 dias, 7 dias o tempo todo. Então o contrato, na verdade, serve pra gente ter segurança. É bom ter, tem que ter, mas se a pessoa quiser te passar para trás ou quiser terminar, não vai ter jeito. Ainda mais no outro país. Você fazer um contrato com um cara no México. O cara vai botar o cartel lá atrás de você. Obrigada, Bruno. Nada. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado, né, pela oportunidade da gente estar aqui. Temos uma série aqui, né, de perguntas. Primeiro, assim, eu me chamo Lucas, né? Nós não somos, falando que a gente mexe com lançamento, né? Nós somos empresários digitais. E assim, uma das nossas dúvidas, até aproveitando o gancho, né, é assim, se vale a pena, né, num dado momento, a gente já tem alguns negócios que faturam muito bem, né, a gente já tem alguns experts que já estão num patamar, né, legal, e a gente tem uma dúvida se agora vale a pena a gente prospectar mais um expert para poder, né, dirimir um pouco também riscos, né, e tudo, se um negócio começar a ir mal, né, se vale a pena a gente ter mais um expert, se vale a pena a gente fazer algo nosso, né, a gente mesmo se lançar, ou se valeria a pena, ao invés de a gente arrumar um expert, a gente escolher o nicho que a gente quer atuar e a gente contratar pessoas, e a gente ter a empresa, a marca, ao invés de arrumar uma parceria que a gente vai ter que dar uma porcentagem alta, a gente ter o negócio inteiro e contratar a pessoa para ser expert. Então, essa é a primeira dúvida de negócio. Quantos experts vocês têm hoje na agência? É porque a gente tem parcerias diferentes, né? Em alguns a gente tem uma porcentagem pequena, em alguns tem uma porcentagem maior, para alguns a gente presta o serviço. Tá. Mas tem uns 3 bacanas aí. Tá, é qual? 2, 3 bacanas. E são nichos diferentes? Nichos bem diferentes. Quais são os nichos? Temos o nicho de sono infantil, tem o nicho de história, tem o nicho... Pô, vocês não lembram o nicho do cara, bicho. Então, é porque a gente tá... Caraca, tem um nicho de... É porque a gente memória. A gente está exatamente nesse momento de organizar a casa, né? Então a gente está fazendo algumas redefinições, alguns negócios estão saindo agora, por isso que a gente está um pouco... De luteria. O que é isso? Que é produzir e consertar instrumento musical. Ai, caraca, bicho. Tem gente que chama de luteria e tem gente que chama de luthieria também, né? Agora eu sei. Tranquilo. Eu não sabia nem que o cara desse conseguia sobreviver, quanto mais ensinar o outro a fazer isso. Faz. Olha só, ganhou do Calopsita Master lá do... Não, já lançamos o cara que ensina a adestrar Calopsita. Já fizemos de como ser um Papai Noel de shopping, já teve esse. Papai Noel de shopping, sensacional. Já aconteceu. E faturou legal. Mas era um produto sazonal, não sei porquê. Final do ano vendeu bem, mas janeiro já não foi tão legal. Janeiro a gente vendeu um upsell, como segurar as pontas até o Natal. Então a gente tem essa dúvida estratégica, assim, de para que lado que a gente vai? A gente foca em fazer algo mais nosso? A gente arruma mais um expert ou a gente vai pro lado de... Eu gosto das agências que são de nicho, né? Mas isso é eu, Bruno. Tá? Por que eu acho isso? Porque, por exemplo, vamos supor que eu trabalhe com
tem ali um expert que fala de exercícios para emagrecer, um outro fala para a pessoa estar mais definida, o outro, então coisas ali que estão falando sobre exercícios, o outro está falando alimentação para poder perder peso, coisas do gênero que se encaixam. Por que eu gosto? Porque a gente entende melhor o público, porque você pode fazer venda de um para o outro como afiliado, e você que é o dono da agência pode ter um produto próprio que eles podem ser afiliados. Então você podia ter lá um suplemento, um negócio que o cara podia vender e que é da agência, não é de nenhum deles, né? Então eu particularmente gosto mais assim. Agora, eu acho que se eu tivesse começando do zero, eu ia contratar todo mundo. Igual você falou aí, né? Dá percentual para ser ou ninguém. Ia contratar, tem um monte de professor bom aí e tal, contrata os caras, paga a hora a aula do cara. Tal. Tipo uma escola de inglês. Exatamente, umas coisas assim. Grande parte do nosso pensamento está por aí. E agora, dentro desse produto do sono infantil que a gente estava falando, que é o principal, assim, né? Expert que a gente tem uma porcentagem mais ampla do negócio, o negócio está indo bem, mas a gente tem uma grande dúvida, que hoje nós somos, a gente tem o produto mais caro do nicho, né? E vende? E vende. Então dane-se os baratos. E a gente chegou a pensar em criar um produto barato para competir de preço com que a gente até então estava em lançamento, mas como a gente identificou que realmente a urgência é muito grande. O produto de sono infantil não pode ser lançamento, cara. O cara tá precisando fazer o filho dormir ontem. Foi a primeira coisa que a gente adequou quando a gente entrou, né? Foi colocar no perpétuo, né? Foi transformar em perpétuo. Sim. E fazendo os picos de vendas. Agora, olha, essa mãe, esse pai pode ser seu cliente durante muito tempo. Sim. E aí, por isso que eu digo, pode ter outro que fala sobre nutrição infantil. Aí o outro, sabe? São coisas assim. Como é que você vai educar o teu filho? Aí faz tudo parte do mesmo nicho. Essas coisas me agradam mais. Sim. E aí a gente tinha essa grande dúvida, se valeria a pena a gente tentar competir preço com a concorrência e criar um produto barato, mas aí a gente tinha um medo de um terminar afetando o outro, né? De o barato prejudicar o cara. Eu não tô nem aí quanto que a concorrência cobra. Eu vou te contar uma história sobre o Arquitetos de Sucesso. Primeiro lançamento eu queria cobrar 2.000. Isso em 1900... Enfim, faz muito tempo. Outrora. Era caro. Eu queria cobrar 2.000. E aí eu lembro que a minha sócia queria cobrar 600. E eu falei para ela assim, deixa eu falar uma coisa para você que a gente precisa resolver agora. Aí ela falou, o que é? Eu falei, 600, eu não vou nem tirar a bunda da cadeira. Aí a gente foi vender o produto, era 1997, né? Aí fez lá 6 dígitos, ela chorou, tava toda emocionada, tal. Falei, deixa eu aproveitar que você tá feliz, eu preciso te contar uma coisa. Ela falou, o que foi? Nunca mais a gente vai cobrar 2.000. Então, quando a gente terminou a sociedade, o produto custava quase 4.000. E tinha um monte de produto lá que custava 500, custava 600 e tal. Eu conheci um cara que ele é o cara que fatura mais, não sei se ainda é, na Espanha, que é o Gamboa. Gente boa ele. Ele vende produto de tráfego. O custo de tráfego dele custa 5.000 euros. E ele faz, não sei se é 5.000 ou 6.000. E ele faz lançamento assim de 4 milhões de euros, 5 milhões de euros, assim e tal. Eu acho que provavelmente ele deve ser o maior ainda de lançamento lá fora. E uma vez eu falei para ele, cara, um monte de gente tá vendendo tráfego agora, né? Fulano, Beltrano, não sei o que, nananã, tá vendendo no seu mercado e tal. Ele, quanto mais gente tiver, mais caro eu vou cobrar. Aí eu falei, por quê? Porque eu vou me posicionar como o mais caro, a pessoa já pensa que é o melhor mesmo, e eu sempre vou ter mais ROI, mais bala na agulha, o cara vai ter que botar muito dinheiro para poder competir comigo. E eu lembrei que é uma coisa parecida com o que acontece comigo com a Tati, porque a gente tem uma concorrente em espanhol. Gente boa ela, inclusive, a Ainoa. Uma vez ela foi para o evento do Foguinho, aproveitou que estava lá em Belo Horizonte e veio aqui em Brasília visitar a gente. E aí eu falei para ela, que legal, acho muito bacana a gente se respeitar, a gente conhecer um ao outro, a gente ser competidor saudável e tal, mas eu tenho que te contar que eu sou muito competitivo, eu sempre vou querer ser maior que você. Mas tá tudo bem. E aí, quando a gente foi lançar em espanhol, a gente botou 80 mil reais, voltou 240. No outro lançamento eu botei 240. Aí voltou 600, não sei quanto. No outro eu botei 800. Porque eu já queria ficar mais... Eu queria falar mal que ela logo. E hoje o que acontece? A gente é muito mal que ela. Mas é muito. E aí ela tem uma dificuldade de competir. Porque eu tenho mais dinheiro para botar em anúncio.
Por mais que eu tenha, sei lá, se eu fizer um anúncio ruim, eu vou ter um ROI de 2, mas eu vou botar 2,5 milhões, vou botar 5, voltou 2,5 milhões. Bicho, a pessoa tem que ter muito dinheiro para competir com a gente. Sabe? Então a gente se posicionou, não vou ser o cara que vende a R$37. Por isso que eu te perguntei se vendia, porque se você falou pra mim assim, é o mais caro e não vende nada. Aí eu falo, bicho, então você tem um problema de precificação. Assim que a gente mudou pro Perpétuo, não vendeu nada. Assim que mudou, né, vendia só em lançamento, né? E aí a gente falou, não, precisa estar no Perpétuo e tudo. Primeiros 20 dias ali, primeiro mês, não vendeu nada. Aí a gente vendeu 1 ou 2 assim em um mês, praticamente nada. Aí a gente falou, não, vamos fazer um pico de vendas aqui, porque precisa de caixa, né, no negócio. E a partir daqui vamos. E foi aí que a gente começou a pensar em criar o barato. A gente fez um pequeno pico de vendas ali, a gente investiu 3.080, voltou 115 mil, voltou bem, voltou legal. Voltou legal. E aí depois do pico de vendas, começou a vender. Agora o Perpétuo tá assim. Quanto vocês vendem hoje do Perpétuo? Vende. 90 mil nos últimos 30 dias. Uns 90 mil nos últimos 30 dias. E a gente não fez o tráfego Tá, direto. A gente só distribuiu o conteúdo. Agora é hora de fazer remarketing, né? Botar lá, assim, seu filho dormiu ontem, você ainda não comprou, será que vai dormir amanhã? Sabe? Você não dorme há quantos dias? E aí, assim. Pega na dor, enfia a faca e gira, né? Mas isso só com conteúdo, né? Nem estamos fazendo tráfego direto, tá só no. Então você está perdendo dinheiro. Conteúdo. Muito. Estamos perdendo bastante dinheiro, eu acho. Tiro o parabéns. Vocês estão perdendo dinheiro. Vocês têm que botar dinheiro no tráfego. Agora, você pode ter um produto mais barato? Pode. Mas eu, Bruno, só vendo mais barato depois que eu já ofereci o mais caro. Tá? Então a gente tem o óleo de águia, por exemplo, que custa 2.000 no primeiro dia, depois vai aumentando até chegar em 3.000. Tem o Abra Seus Olhos. O Abra Seus Olhos custa R$500 quando a gente faz o meteórico. Eu só vendo Abra Seus Olhos depois que eu já vendi óleo de águia. Porque eu não vou fazer um lançamento do Abra Seus Olhos, oferecer a R$500, o cara satisfaz o desejo, a necessidade dele, e eu falo, então, agora tem um outro de 2.000, quem vai comprar, bicho? Então, você até pode ter um mais barato, mas para oferecer depois. Perfeito. Boa noite, Bruno, Tatiana e todo mundo aí. É bom não responder todos vocês, porque aí quando a gente fizer de novo, vocês têm que voltar. Então vou fazer mais perguntas para a próxima vez. Só vou fazer uma agora. Eu falei pra Tati, só um parênteses, falei pra Tati hoje, se fosse eu ia todos, eu ia fazer consultoria de graça até acabar a roda digital. Mas já moro aqui. Não, eu de verdade, eu falei isso dentro do carro. Aí, eu falei isso no carro pra ela, falei, amor, se fosse eu, tava todo episódio lá fazendo consultoria de graça. Eu tô começando ainda nesse universo, porque eu fiquei muito na parte teórica, de ver, de assistir, de criando coragem. Sou o cara de muitas ideias e pouca execução, né? Tem esse perfil. Então, de uns tempos para cá, decidi que eu vou ser... Tô aprendendo e cada vez mais me formando sobre educação financeira. Não, você não vai aprender mais nada, bicho. Pelo amor de Deus. Se você é um cara que aprende e não faz, cara, agora você vai só fazer. Você não promete pra mim que você não vai mais ler um livro enquanto você não fizer um lançamento. Não vai comprar um curso enquanto você não vender um produto. Tá bom, combinado. Nem meu, não quero vender nada pra você. Combinado. É o que o Cris faz mesmo. Não, por favor, bicho. Então eu vou começar a fazer produtos na área de finanças. Tá. Já estou começando, já. Começa hoje. E aí eu queria um pouco das suas ideias, dos seus conselhos nessa área. Eu pensei em começar com e-books. Você já tem audiência? Não. Então, primeiro você tem que criar audiência, né? Eu comecei a produzir conteúdo, mas sem muita organização. Aí eu falei, não, peraí, tem que parar e me organizar primeiro. Senão eu vou começar a fazer coisa aqui, estava fazendo Instagram praticamente só. Mas aí eu fico pensando, qual a melhor estratégia? Você sabe uma coisa legal para você fazer o canal no YouTube? Uma coisa legal para você pensar é assim, ó, o que é que os meus concorrentes não fazem, não gostam ou têm medo?
Tá? Vou falar de novo. Ó. O que meus concorrentes não fazem, não gostam de fazer ou tem medo de fazer? Porque às vezes é bem aí. Eu vou te dizer por quê. Porque começar por e-book é o básico do básico que todo mundo faz, que é o mais trouxa. Desculpa a palavra, assim, não estou te chamando de trouxa não é isso. É que é uma coisa que todo mundo faz ali no mercado. Cara, é quase tão difícil vender um e-book pela primeira vez quanto vender uma mentoria de 5 ou 10 mil reais pela primeira vez. Sabe? E vamos combinar que é melhor você ganhar 5 ou 10 mil reais. Se eu tivesse começando, eu geraria conteúdo para poder ter uma primeira audiência ali, e aí eu ia vender high ticket. E eu ia falar o seguinte, ó, eu vou abrir aqui algumas consultorias gratuitas para você poder conversar comigo durante 40 minutos. Tem uma agenda aqui, ó, para semana que vem e tal, não sei o quê. E eu sou um cara que joga muito aberto, né? Pode até falar, ó, por que eu vou fazer essa consultoria gratuita? Porque existe uma grande chance que depois que eu fizer essa consultoria gratuita com você queira contratar a minha mentoria. E aí vai lá, fala pro cara agendar. Aí você leva 40 minutos com o cara, atendendo ele, e aí você tem um segredinho para isso daí. Você tem que construir a 4 mãos aquela conversa com o cara. Então, o tempo inteiro faz sentido para você? O que você acha sobre isso? Você vai trazendo as soluções, mas soluções você constrói com ele. Tá? Ele vai criando aquele planozinho bonitinho e tal. Quando você chega no final, você fala assim, fulano, então, o que você achou? Você achou que foi produtivo? O cara vai falar, sim, você vai estabelecer o estado do sim, tá? Você acha que foi produtivo? Sim. Você acha que você fizer isso aí para você, vai te levar para outro patamar? Sim. Você acha que a gente chegou num lugar, nós os dois juntos aqui, numa solução que você precisava? Sim. Você quer minha ajuda para ajudar a implementar isso daí? A tendência do cara é falar assim, tá? Eu já fiz muito isso para vender. E não fui eu que inventei, não. Quem inventou isso, quem faz muito isso é um cara chamado Frank Kern. Tá? Mas eu não vou te explicar onde você vai achar isso, não, senão você vai procurar. Você só vai fazer. Você vai gravar conteúdo. Eu já atendi algumas pessoas em consultoria financeira. Já. Então, e aí é vender o acompanhamento pro cara. 5 mil, 10 mil. Hã? Você cobra essa consultoria, essa ligação? Você não cobra, você não precisa cobrar, tá? Agora, por exemplo, eu ensinava arquiteto a fazer isso. E eu duvido que algum de vocês aqui já tenha ido numa primeira reunião com o arquiteto que ele tenha cobrado. Mas os meus alunos todos cobravam. Mas aí o que eu fazia? Eu fazia o cara criar uma página onde ele dizia que ele ia fazer aquela consultoria e que aquela consultoria ele estava cobrando... Nem lembro mais quanto era, 100, 150 e tal, porque ele estava ajudando algum lugar carente, mas tinha que ajudar de verdade, né, gente? E ele estava doando o tempo dele. Então, aquela era uma hora que ele estava doando para a outra pessoa, para ajudar a montar o plano do que aquela pessoa precisava. Tá? E aí, então, o que você precisa fazer? Você entrega valor de verdade pro cara ali, tá? Entrega, ó, é isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que fazer não sei o quê. Pode falar mesmo o que tem que fazer, bicho, porque fazer é difícil. Tá aí, ó, o bicho sabe tudo que tem que fazer, não faz, ó. Fazer é difícil. Você mostra pro cara tudo que ele tem que fazer e fala, então agora eu vou te ajudar a fazer. Você quer minha ajuda para poder implementar? E aí o cara vai querer a sua ajuda para poder implementar a coisa financeira. É muito mais fácil você vender 5 tickets de 5 mil e ganhar 25 mil reais do que você vender 1000 e-books de 25 reais. Eu não começaria pelo e-book. E no digital? Se fosse digital, você faria curso em vídeo. Porque se eu não quiser ficar gastando meu tempo em consultorias, atendendo pessoas o tempo todo. Se você vai vender consultoria, você pode vender consultoria todo dia de manhã e entregar todo dia à tarde. Se você fizer direitinho, você vai ganhar aí uns 300, 400k por mês. Eu não sei se para você isso é bom. Então faz, depois a gente pensa no próximo passo. É um de cada vez. Obrigado. Valeu. Daqui uns 3 meses, assim, eu te respondo na outra roda digital o próximo passo. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. Bruno, eu trabalho exatamente com isso hoje. Eu faço os fechamentos para os experts, né? Daí eles chamam, normalmente eles chamam de sessão estratégica. Daí eu faço ali 30, 40 minutos com o cara, fecho e tenho uma porcentagem desse fechamento. Aí tá a prova de que funciona. Não, justamente. E, cara, eu iniciei isso... Eu fiz exatamente um mês, né? Iniciei no início do mês passado e estou seguindo agora.
qual que é a minha intenção? Eu quero fazer isso até o final do ano, gerar bastante resultado, ser a persona transformada e construir um produto e tudo mais. Nesse meio tempo, cara, assim, eu sei que eu posso todas as possibilidades, mas dentro disso eu fico meio perdido. Falo, cara, tá, eu posso prestar consultoria ensinando as pessoas a fazer isso. Posso criar um produto para que quem já tem agência ou coisa do tipo... Ensina não, cara. Qualifique... Monta um time que faz isso e faz para todo expert que quiser vender high ticket. Closers abaixo de... É lógico. Você ganha quantos por cento hoje? Cara, depende do projeto. No primeiro que eu fechei eu tenho 17%, mas o ticket é baixo, é 3K. Eu fechei um agora que ele tem uma esteira maior, né? Ele tem produto de 8, um de 14 e um de 40. Daí varia ali de acordo com o produto também. Eu queria vou fechar mais um expert, né? Ficar com 3, até porque a agenda precisa... A agenda não ficar muito cheia. E, cara, gerando resultado até o final do ano. Tu quer um cliente que vende educação financeira? Pode ser. A gente pode conversar. Eu conheço um cara que quer vender umas consultorias a gente pode conversar. financeiras. Não, monta um time abaixo de você. Tá? Assim, a minha cabeça é uma cabeça sempre de empresa. Então, assim, não é assim, porque eu sou um expert, eu vou criar um curso. Não, bicho, assim, eu tenho um curso, eu vou criar uma empresa de suplemento. Eu tenho um negócio desse, eu ponho mais um monte de gente ali abaixo de mim e ofereço para todo mundo. Sabe? A minha cabeça é uma cabeça de empresa, é então, modelo de negócio. Tu acha que mais focar na prestação de serviço mesmo, né? A prestação de serviço hoje, que é só você, né? Daqui a pouco é gerenciar quem presta serviço. Depois tu acha que talvez... porque eu não tenho audiência, né? Eu tenho, sei lá, 600 seguidores. Não, cara, esse mercado aí, o cara um conta pro outro. Você tem 3 experts e não dá conta de pegar mais. Daqui a pouco você vai botar 3 caras abaixo de você, você vai ter que pegar 9 experts só, que é pouco. É pouco. Beleza. Valeu, cara. Obrigado. Depois você bate o papo com o Cris ali, ó. Quantas pessoas tem debaixo de você hoje, Cris? Qual é a sua meta até o final do ano? Dobra a meta. Eu nunca falei que era 100, eu falei que era 200. Quando chegar na meta, a gente dá 200, chefe. É a maior equipe da nossa empresa, a equipe do Cris. E aí, quem é? Boa noite. Sidney. E aí, tudo bem? Meu nome é Sidney, eu tenho hoje um time de tráfego de 4 pessoas trabalhando comigo. E a gente passa por alguns momentos que pessoas pedem para a gente assumir o tráfego delas, só que são pessoas que estão iniciando. Então, às vezes, não vale a pena para a gente, financeiramente, assumir um projeto que está iniciando. E com toda a tua experiência de já ter feito vários lançamentos em vários nichos diferentes, com experts diferentes, eu queria saber o que tu avaliaria em um expert que está iniciando para que a gente possa, por exemplo, pegar um expert que futuramente será um expert de 7 dígitos. Nossa, que pergunta de prova é essa, hein? Né? É sobre o negócio. Não, é boa pergunta, mas me faz pensar aqui o que eu olharia. Bom, primeiro eu olhar o nicho, obviamente, né? Tamanho do nicho. Então, para minha cabeça é sempre qual é o tamanho do nicho. Sabe por que isso? Porque quando eu saí do Arquiteto de Sucesso, eu tinha uma dor, que era, não tinha nem 200 mil arquitetos no Brasil. Né? E eu tinha que tirar leite de pedra, bicho. Eu tinha mastermind, eu tinha... tudo que você imaginar. E já tinha, inclusive, na minha cabeça como é que ia internacionalizar o Arquiteto de Sucesso, porque já não tinha mais para onde ir. Aí eu vou em casa com a Tati, cara, que problema de visão. Quantas pessoas aqui tem problema de visão? Impressionante, né? Inclusive, semana que vem abre o carrinho, né? Semana que vem. Mas, então, assim, faz toda a diferença, né? O nicho. Eu olharia nicho. Nicho, primeira coisa. Depois, os valores daquela pessoa. Porque eu não consigo ser sócio de um cara que tenha valores diferentes dos meus. Independente se o cara é bom, se não é, tal. Não adianta, bicho. Valores daquela pessoa, tá? Então, não tem jeito. Eu sou cristão, vou procurar um cara cristão. Eu não uso aquelas estratégiazinhas de, 90% das vagas esgotadas, porque não tá, né? Então, não tem essas coisas. Então, o cara tem que ter os mesmos valores que os meus. Beleza. Então, nicho grande, pessoa de valor. Aí eu vou olhar se aquela pessoa tem um conteúdo que realmente é legal. Qual é a transformação que ela produz naquelas pessoas que estão acompanhando. É uma transformação real?
é uma transformação palpável, que a pessoa consegue perceber, a dor é grande, a dor que faz a pessoa ir atrás daquela transformação, tal, porque se não for também não adianta, né? Então a transformação tem que ser forte. Aí você olha quais são os atributos daquela pessoa como comunicador, porque isso ainda consegue melhorar, né? Beleza, você consegue botar a pessoa para fazer um curso de oratória, fazer alguma outra coisa e tal, mas eu olharia essas coisas primeiro. Show. E outra pergunta. Só uma coisinha. Se eu achasse que a pessoa estava nisso tudo, ela era muito boa e tal, e eu sou o cara que tem a agência de tráfego igual a você, eu botava dinheiro. Botar dinheiro. Falava, então eu vou colocar dinheiro, você é seu sócio nisso aqui. É exatamente isso que acontece. Às vezes vem expert querendo que a gente assuma o tráfego e não tem, às vezes, nem dinheiro para investir para fazer realmente uma audiência. Então, às vezes, faz sentido a gente virar um coprodutor dela ou um lançador mesmo e assumir tudo. Por isso a dúvida. E como que você vê esse mercado de agência de tráfego ou de equipes de tráfego no mercado latino espanhol? Então, tem pouca agência no mercado hispanohablante. Pouca, tá? Por isso que algumas agências brasileiras estão indo ter os seus braços lá fora. Porque é uma coisa para andar de braçada mesmo, assim. Tem que ir, cara. Eu falo isso o tempo inteiro. Parece que as pessoas não vão. Eu fico angustiado com isso. Tem que ir, porque tem que ocupar o mercado. Porque eles são bons, tá? Eles estão aprendendo rápido. A gente não é mais inteligente do que eles. A gente só começou antes. Então, e os caras estão aprendendo com a gente. Vai ali no evento do Foguinho que tá rolando esses dias agora. Tá cheio de hispanohablante lá. Tem vários, são meus amigos, inclusive. Então, tem que ser ágil, sabe? Agora, dito isso, eu fico feliz de te ver assim e pensar que você começou com a gente. Bruno, é o seguinte, quando eu fiz a imersão com você do Empresários Digitais, você plantou uma sementinha da internacionalização e você falava que queria lançar Tati em árabe, em russo. E é verdade. Pois é. Vai rolar. Bom, me plantou essa semente. E aí eu tô com um projeto por gosto por inovar, por ser disruptivo, que é o seguinte. Eu já lancei, a minha esposa ela fala italiano fluente, então a gente já lançou na Itália, está começando a ganhar um mercado ali. Mas eu acho que eu até já troquei um inbox com você e eu quero sua opinião sobre isso, que a gente vai fazer. Existe uma empresa que cria avatar da pessoa, então o avatar... É muito legal isso. Pois é. O avatar, a gente gravou a minha esposa, é ela, e ela pode falar qualquer língua. No caso, a gente está fazendo em francês, porque é uma língua que eu falo, e o lábio, o lip sync é perfeito. Então a inteligência artificial faz com que ela pareça que seja ela mesma falando francês, qualquer língua. E aí eu contratei uma menina que fez a dublagem para não ser aquela voz robótica, etc. E vou fazer. Gastei uma grana meio fundo perdido, assim, para ver o que dá. Qual o seu feeling sobre isso? Sobre essa tecnologia, sobre investir nisso, porque essa sementinha me plantou, cara, eu quero lançar no Japão, quero lançar na Alemanha, só que o meu produto é universal. É verdade, seu produto é universal mesmo, fotografia. Né? Não, quando você mandou para mim no Insta, tinha alguém no Mastermind que estava vendo também. Eu achei muito legal. Eu tinha achado o custo alto. Não, você não achou. Você foi mais corajoso que eu. Eu tinha achado o custo alto. Mas não foi só isso, não. É que na época a gente ainda não estava indo lançar em outros idiomas. Né? A gente está pensando mesmo em lançar em russo. Eu tive uma reunião, foi muito engraçado, porque eu sempre falei, né? Vou lançar em russo e tal. Aí veio uma pessoa de uma plataforma grande, queria que eu desse uma palestra para os russos que querem vender fora, sobre internacionalização. Aí eu falei, olha, eu dou a palestra com uma condição, que vocês vão me ajudar a vender lá na Rússia, porque eles são a maior plataforma de venda da Rússia, né? Uhum. E eu falei, e a outra condição é porque eles não têm gateway próprio, é que vocês vão conectar no gateway da Green. Mas aí eu dou a palestra. Negócios. E eu fui, cara, fiz o meu melhor. Era até engraçado, porque eu não sabia nem o que as pessoas estavam comentando, porque tinha tradução simultânea, né? E eu palestrando, aí eu lembro que eu dei um print assim e coloquei no Google Tradutor, aí apareceu assim, o Bruno é muito bonito, achei o máximo. Mandei pra Tati. Namor a vida zero, né? Mas assim, e eles falaram que a minha palestra foi a que eles mais gostaram. Eu falei, agora vocês vão me ajudar.
Então a gente realmente quer vender mesmo em russo, sabe? E eu acho que aquela tecnologia resolve muita coisa. Porque eu não vou botar a Tati para aprender russo. Não faz o menor sentido, né? Coitada. Não existe isso, né? E eu acho que a gente tem que dominar o mundo mesmo, assim. Eu tenho uma colega que fez um lançamento na Itália que foi de 1 milhão de euros usando só o WhatsApp, sem botar dinheiro praticamente. Então, tem que ir, cara, porque as pessoas não estão lá. Não estão lá, sabe? É aquela coisa assim. É como se eu me sinto como se fosse assim. Um sapo dentro de um poço d'água. E aí aquele ali é o seu mundo, o seu universo é aquele. Você nada para lá, você nada para cá, você nada para cá, você nada para lá. Você é o dono daquilo. Você conhece aquele melhor do que todo mundo, não nasce nenhum girino ali porque você é o cara. E aí, de repente, alguém vai e te puxa no balde e você descobre que tem um universo, assim. E aí não tem como desver, né? Então, depois que a gente viu, não tem como desver. Eu quero vender em inglês, eu quero vender em russo, eu só não quero vender em chinês ainda, porque eu tenho um pouco de medo. Porque eu acho que em 2 semanas os caras vão ter realidade aumentada, um aplicativo próprio, mais barato e melhor. Aí eu falei, não vendo, mas em outros idiomas eu quero vender o quanto antes. Boa noite, Bruno. Minha dúvida é a seguinte. Hoje, eu e minha esposa, a gente é sócio, né? Só que a gente vive num impasse, assim. Aumenta o ticket ou para ganhar, tentar aumentar... Porque o nosso objetivo é aumentar o faturamento. Só que toda vez que a gente aumenta, a gente já testou aumentar ticket no passado uma vez só. Eu acho que isso causou uma impressão... minha esposa ficou meio traumatizada assim, com isso. Aí ela... É uma briga, assim. Não vamos aumentar o ticket. Vamos botar gente. Botar gente no... Porque, assim, quanto mais gente entra, mais prova social. Então, a gente acaba... a nossa mentalidade, nosso plano estamos criando, assim, aumentando a quantidade de provas sociais e tudo, e depois, no futuro, a gente aumentaria o ticket, né? Só que hoje eu tenho um grande problema também de gerar faturamento. Então, eu não consigo escalar tanto por conta disso. Nosso ticket é baixo e a gente tem também kit de boas-vindas, a gente dá para aluna, por exemplo. Meu ticket inicial é 697. O preço do kit de boas-vindas, hoje, com o frete aumentou um pouco, está saindo em torno de 110, por aí, por aluno. Então, eu fico sem assim saber. Agora, tira, continua, aumenta o preço. Qual que seria o seu conselho assim, para a gente tentar realmente assim, alavancar esse faturamento nessa fase inicial? Primeiro que eu nunca venderia um negócio de 697, porque eu acho que a percepção de 697, assim, a dificuldade do cara pagar 697, pagar 997, assim, em termos de percepção, tá? Do cara na hora que ele está olhando o preço das coisas, é a mesma. Tá? Então, assim, o cara que paga 697 dividido em 12 vezes, ele paga 997 dividido em 12 vezes, tá? Primeira coisa. Agora, dito isso, você tem que desenhar o teu modelo de negócio. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, as pessoas às vezes olham uma coisa isolada, um movimento isolado, e acham que aquilo foi por outro motivo. Eu estava vendo uma pessoa mandou um áudio para mim e falou assim, Bruno, eu tô vendo que tem um movimento no mercado das pessoas abaixarem o ticket. O Érico agora está vendendo fórmula R$2.000, tal, não sei o quê. Outras pessoas vão baixar o ticket. Você acha que eu devia baixar o meu ticket? Eu falei, cara, você sabe por que o Érico está vendendo fórmula R$2.000? Porque o jogo do Érico não é vender fórmula. O jogo do Érico é vender Insider e Mastermind. Então, quanto mais gente comprar fórmula, mais gente vai comprar Insider e Mastermind. Então, o lance é qual é o seu modelo de negócio. Aí você sabe qual é o seu LTV. Vamos supor que o seu lucro maior tivesse no suplemento. Estou dando só um exemplo. O seu lucro maior tivesse no suplemento. Quanto mais gente comprar teu curso, melhor. Então vende o curso a R$200, sabe? Para poder botar gente comprando e depois comprar o suplemento. Então o modelo de negócio você tem que desenhar todo para saber o que você quer fazer com ele todo. Agora, dito isso, se é 600 e é 900, eu venderia já 997 amanhã, tá? Porque 697 em 12 e 997 em 12, mas não briga com a tua mulher não, bicho. Só chega num acordo. Vamos lá, vou fazer a última. Aí vocês voltam da outra vez.
E tem que se escrever. Deixa eu só falar uma coisa. Aqui a escassez é real, ó. Porque tem uma galera que tá no Fire. Na hora que a gente for fazer outro, talvez não caiba. Tá sendo esses dias agora, né? Tô vendo os stories ali. Já que tocou nesse assunto também de ticket, eu queria saber também como é que seria essa estratégia para subir de ticket. Porque eu já vi várias coisas, tipo assim, não muda nada, ou você faz uma campanha de uma semana fazendo teste AB para depois fazer uma campanha e tudo mais. O Misha chegou a falar para mim, eu já vi produto dá mais certo colocando mais caro, mas tem que fazer todos esses testes. Tem gente que falou para não tirar esse valor, que eu ficava, na verdade, aumentar a esteira de produtos. Eu já vi de tudo, mas realmente estou achando que o meu produto está muito barato, mas eu tenho muito medo de mudar e mudar um pouco o ROI. Quanto ele custa? 197, é perpétuo. E quanto você fatura? Uns 20k por mês. Quanto você coloca de tráfego? Eu coloco uns 10. É um ROI então de 100, ele já está ali num ROI já um pouco mais difícil de escalar. Desculpa, meu produto é muito delicado, porque ele é um produto de baixo ticket, mas ele envolve um software de R$2.000, né? Essa é a minha maior objeção. Não, no teu caso, cara, perpétuo é muito fácil de testar. Eu já gravaria, quando a gente gravou o Olhos de Águia, o Orros de Águila, para poder levar para fora do Brasil, e o Eagle Eyes, no dia que gravou o vídeo de vendas, a gente gravou 4, 5 preços diferentes. E aí, qual que é o que ganha? É o que traz mais dinheiro líquido, tá? Então, é assim, eu botei lá, vendi 5 produtos de 5 mil e voltou 25 mil reais, mas eu gastei 20 mil, só voltou 5. Agora eu vendi 10 produtos de 10 mil, deu 100 mil e eu gastei 99, eu prefiro voltar aos 5. Então, na verdade, o teste é esse, sabe? Mas no perpétuo, dá para você testar preço novo toda semana, se você quiser. E aí o cara caiu no mais caro e achou ruim, você fala, não, eu estou testando o preço para poder saber onde se encaixa melhor. Sempre é a verdade. Eu estou testando o preço para poder saber qual é a melhor precificação aqui do meu produto, mas vamos fazer o seguinte, eu te faço pelo preço mais barato. Assim, com o bonde já andando, você acha que essa estratégia funcionaria, então? Calma aí, uma vez por semana o cara você testaria? que compra o teu produto no perpétuo hoje, ele está na tua lista há quanto tempo? Como assim? Geralmente é tráfego direto, assim, rapidão. Então, você pode testar preço quando? Sim, entendi. Mas tem muita gente que fica namorando hoje à noite. Ali, né? Muita gente fica namorando ali, com certeza, há meses também, né? E o cara se deu mal de aumentar o preço, né? Na verdade? Entendi. O cara tá namorando o negócio ali um tempão e não comprou, bicho. Então, chegar de um dia para o outro, você mudaria o preço, ver o que acontece e qualquer coisa você voltaria atrás? Não, eu faria teste AB, botaria os dois para rodar ao mesmo tempo. E aí, aquele que me deu mais dinheiro, ganhou. Aí, dali a 2 semanas, eu pego aquele que ganhou e testo um outro preço. Boto para rodar. O que deu mais dinheiro, ganhou de novo. Até você conseguir qual é o melhor preço para você escalar. Entendi. É perpétuo, cara. Você pode testar todo dia. Que eu ouço conselhos de todos os jeitos, aí a gente fica, caraca, a gente tem medo de dar um passo ali, dar um passo incerto, né? O pior que pode acontecer é você ficar 2 dias vendendo mais ou menos com aquele pedaço do tráfego que foi para lá. É verdade. E volta para o outro. Tem que arriscar para errar e descobrir, né? Relaxa, cara. Isso daí, você já está no ponto de arriscar, porque você está com o ROI 2 numa escala que não está muito alta ainda. Sim. Então você tem que arriscar mesmo. De fato. Desde basicamente do primeiro lançamento, o nosso ticket é 1.997, mas a gente dá um desconto de R$500 desde lá para cá, vai para o 11º agora. E, bom, eu quero aumentar esse ticket realmente para ser 1.997. Qual que é a tua experiência na hora da oferta? Porque o que impressiona mais, assim, você dá um desconto. O último agora a gente fez até aquela velha estratégia de falar, olha, se fosse módulo tal, quanto seria? No final, sei lá, R$4.000. Só que o custo vai ser tanto e vai ter ainda R$500 de desconto. Desconto é poderoso, tá? Desde sempre, assim. Então, se eu fosse aumentar o ticket, eu aumentava o preço e continuava dando desconto. Você quer ir para... Por exemplo, o Olhos de Águia é 3 mil, mas no primeiro dia é 2 mil. E aí tem uma coisa muito legal. Sabe o que é? A nossa equipe pode vender no 1 a 1 quanto eu quiser pelo preço de 2 mil. Porque é argumento do cara. Fala, se você comprar agora, eu te faço pelo lote 1. Então o cara pergunta pro Cris se a equipe não gosta de fazer isso. E tem uma galera que vende por 3 mil, mesmo assim, tá? Mas o cara tem argumento. Sim. O cara tem argumento para poder falar, olha, eu consigo fazer para você pelo lote 1. Sim. E aumentando de lote, assim, diminui Nosso caso muito. é assim, primeiro dia 2.000, segundo dia 2.500, terceiro dia 2.750. Eu não lembro se tem os... 297, 287.
e aí vai para 3 mil. Então a gente vai aumentando, todo dia aumenta um pouquinho. E mesmo assim ainda continua com tração, hein? Não, vende quase tudo no primeiro dia. Mas aumenta, né? Muito mais. Mas vende mais no primeiro dia do que vendia antes de ter desconto. Entendi. Já era 2 mil antes. Só que não vendia esse tanto que vende no primeiro dia. Aí a gente aumentou para 3 e voltou para 2. A gente já testou em vários produtos essa questão de subir o preço ou não. Geralmente a gente analisa em quantas parcelas a pessoa está pagando o produto. Então, se ela está pagando muito à vista, cabe um pouquinho de aumento para testar se a oferta continua vendendo por um produto maior. Geralmente funciona bem, pelo menos nos produtos que a gente testou. Mas você sabe que eu dou uma ignorada nisso daí, sabe, Sidney? Porque eu me lembro quando eu ainda vendia lá no Foguinho, e eles são nossos amigos e tudo, né? Eu brinco assim, mas eu que mandei. Você tem umas plaquinhas lá, né? Eu tenho algumas, assim, né? Várias. E eu mandei um áudio pro JP falando que eu ia virar concorrente dele, né? Ele é meu amigo, assim. Mas uma coisa que eu falava sempre para eles, assim, vocês são ótimos em ter dados, mas vocês são péssimos em ler os dados. Porque o que eles apresentavam pra gente eram umas coisas assim. Então, segundo eles, o nosso ticket nunca podia ser 2 mil. Porque eles mostravam lá, o ticket médio na área de saúde é 1.000 e não sei quanto, tal, não sei o quê. Era médio porque tinha o nosso mais caro, então, vendendo muito. E se eu fosse ouvir eles, eu ia vender sempre mais barato. Então, e eles falam essa coisa de você ver quantas vezes está dividido e tal, não sei o quê. Eu não tô nem aí, bicho. Testa e vê o que dá mais para vender. Assim, testa. O lance é testa, sabe? Pessoal, quero agradecer vocês, né? Foi muito legal ter vocês todos aqui. Assim, muito obrigado mesmo, que é o primeiro, né? Primeiro e segundo, né? De uma vez, a gente gravando aqui. Se vocês tiveram a paciência, esperar trocar de roupa, poder a gente gravar o segundo. Foi muito legal ter vocês aqui. Eu espero ter contribuído com vocês todos de alguma forma, né? Eu tenho um senso de contribuição muito grande, então eu fico muito feliz quando eu consigo contribuir com alguém. E só dizendo que a gente vai ter outros, né? Então, quando a gente tiver outros, a gente vai chamar vocês aqui. Você que está em casa assistindo a gente, você tem 2 opções. Você pode vir para Brasília para poder encontrar aqui. Então, olha, pega um avião, vem para Brasília, vê qual que é a data do próximo para você poder perguntar pessoalmente, ou você escreve aí, pode ser que eu grave um vídeo falando sobre a sua dúvida, alguma coisa do gênero, né? Mas eu quero agradecer a todo mundo, que Deus abençoe a vida de todos vocês, vocês tenham muita prosperidade, viu, gente? Um abraço, viu?